Brasil, a discussão sobre aborto é interditada pela extrema-direita e por setores religiosos. Mas quando se trata da vida privada, a coisa muda de figura. Isso ficou claro em revelação feita pelo Brasil de Fato. O deputado estadual Guto Zacarias, do partido Missão, teria coagido uma companheira a interromper a gravidez. Áudio publicado pelo Meteoro Brasil mostra Guto tentando convencer a parceira de que o procedimento é seguro, dizendo que em bairros de elite é muito raro acontecer algum problema. Após a publicação da reportagem, a ex-companheira do deputado procurou o Brasil de Fato e afirmou que pediu o arquivamento do processo. Porém, como o Ministério Público é o autor da ação e a jovem é apresentada como vítima, somente o órgão pode requerer o arquivamento. O BDF Entrevista de hoje parte desse caso para analisar como essa hipocrisia da extrema-direita atrapalha o debate sobre aborto no Brasil. Por que a questão da interrupção da gravidez se tornou tema central da extrema-direita no mundo todo? E o aborto deve mais uma vez pautar o debate eleitoral? Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre mergulha nos temas da atualidade com aquela visão popular que é marca do Brasil de Fato. Hoje a gente vai falar sobre aborto, esse tema tão envolto em tabu, em muita hipocrisia. E para isso eu recebo a Kelly de Oliveira, do grupo Católicas pelo Direito de Decidir. Kelly, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Kelly, como a gente viu nesse caso do Guto Zacarias, a extrema-direita, setores religiosos sempre tentam interditar o debate sobre aborto, né? Mas na vida privada a coisa acontece de outra forma. Como que essa hipocrisia, né, atrapalha que a gente possa discutir esse tema com mais seriedade, com menos emoção? Bom, acho que a gente entende, né, que essa hipocrisia aparece aí entre os setores da extrema-direita, muito alinhada aos grupos neoconservadores, né, esse discurso religioso que, ao mesmo tempo, defende a total proibição, né, de um discurso público e ignora ou relativiza essas situações reais, assim, em que o aborto ele já ocorre, inclusive entre as próprias bases que apoiam esses parlamentares ou esses grupos, né? E acho que essa hipocrisia ficou bastante clara aí no caso do deputado aqui de São Paulo, Guto Zacarias, né, que em áudio publicado, ele não só coage, mas incentiva a ex-companheira a interromper a gravidez. Então, são essas as pessoas que condenam, né, a partir de um discurso moralizante, com forte teor religioso, em torno da defesa da família, em torno da defesa da vida desde a concepção, mas que vão condenar, na verdade, meninas e mulheres que precisam realizar, né, acessar o direito ao aborto, mesmo em casos previstos em lei. Então, na verdade, eles deslocam, né, um debate muito sério, muito importante do campo da saúde pública e dos direitos e transforma tudo isso em desinformação, em pânico moral. Uhum. Então, há um trabalho grande a ser feito para desconstruir, inclusive, essas fake news, né, como a gente diz. Uhum. E acho que é importante a gente deixar claro aqui que grupos que são a favor da legalização do aborto, ninguém é a favor que um companheiro pressione a sua parceira a fazer um aborto, né? Que foi o caso do Guto Zacarias. Ele agiu errado sob qualquer ponto de vista nesse caso, né? Exatamente, né? Acho que assim, a gente nem defende essa postura. O que a gente defende é a autonomia, a previsão aí, né, o direito de decisão das mulheres sobre os seus corpos, sobre suas vidas e pensar a sua reprodução, né? Uhum. Teve uma pesquisa, né, que foi feita, a Pesquisa Nacional do Aborto no Brasil, que mostrou que 1 em cada 7 mulheres de até 40 anos já teve que interromper a gravidez. Nesse recorte de 7 em cada 10 mulheres, é muito óbvio que vão ter mulheres conservadoras, mulheres religiosas. Então é um debate que não acontece, mas a prática está acontecendo. Por que tem essa
essa desconexão entre a prática e o discurso? Primeiro que a gente entende que é isso, né? As bases, elas são, apesar, né, católicas defende aí o direito à autonomia moral das mulheres, né? Tem como princípio, inclusive, a liberdade de consciência, esse é um princípio cristão, e que, na verdade, as mulheres vão acessar, né, a proibição do aborto, a criminalização do aborto, já demonstrou que isso não impede as mulheres de abortar, muito pelo contrário. O que impede é quem consegue acessar isso de maneira segura ou não. Então, acho que esse é um pouco o que a gente precisa debater, né? A criminalização do aborto, na verdade, ela não impede as pessoas de acessar. Ela, na verdade, coloca aí as mulheres em insegurança e em risco, sobretudo mulheres pobres, mulheres negras. Eu acho que isso é parte da estrutura, né, do Brasil, que é formatada aí em torno de injustiças raciais e desigualdades sociais também. Não, inclusive teve a fala do Guto, né, que o Meteoro teve acesso a esses áudios e publicou, e eu vou ler aqui esse trechinho integralmente, abre aspas. No Brasil, em São Paulo, em bairros de elite, é muito raro acontecer algum problema, fecha aspas, que é justamente o que os grupos feministas, os grupos que advogam pela legalização do aborto falam, né, que existe uma penalização muito maior de mulheres pobres, pretas, periféricas, que não conseguem acesso a esse aborto seguro, que muitas vezes mulheres de uma classe social mais alta conseguem acessar, né, Kelly? Exatamente, né? Acho que essa era uma das coisas bastante intrigante, né? E que demonstra aí uma luta histórica, inclusive do movimento de mulheres, do movimento feminista, para desconstruir a ideia de que aborto é uma prática insegura. Na verdade, a insegurança nasce da criminalização, e a criminalização, ela rebate, sobretudo, isso que você disse também, né? Em mulheres pobres e, sobretudo, mulheres negras, enfim, indígenas, grupos mais vulneráveis, né? E o próprio engraçado, se não fosse trágico, na verdade, o próprio Guto vai falar isso, né, do áudio que você disse. Então, é de uma hipocrisia muito grande, né? A gente quer, o nosso desejo é que todas as mulheres possam acessar com segurança um aborto, que é parte da vida reprodutiva de qualquer pessoa, de qualquer mulher. Então, enfim, o caminho está grande, sobretudo para desconstruir esse véu, né? Esse manto de desinformações que tem crescido cada vez mais. Falando em desinformação, quais são as principais fake news, né, que esses grupos têm disseminado em relação ao aborto? Bom, acho que são muitas, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, uma que tem ganhado força, sobretudo por conta dos protocolos aí de projetos de lei, que tem, na verdade, feito parte de um projeto de territorialização mesmo desses grupos da extrema-direita, aliado a grupos neoconservadores, religiosos, né? Que é em torno de protocolar em câmaras municipais, por exemplo, projetos sobre semana de conscientização da síndrome pós-aborto. Então, essa é uma fake news, essa desinformação, né, a gente tratando assim como fake news, muito presente, porque isso tem se espalhado, né, no legislativo, mas isso é uma disputa mesmo ideológica na sociedade em torno disso. Então, primeiro que a síndrome não existe, não há nenhuma comprovação, nenhuma evidência científica, isso não é comprovado nem pela OMS, nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Associação de Psiquiatria, mas isso tem passado, né? Inclusive aqui em São Paulo, que é uma grande capital, eu não estou lembrada se foi sancionado, mas foi protocolado, inclusive, por uma vereadora do PL, acho que na Câmara também
Recife, se eu não me engano, e algum outro estado. Então, acho que essa é uma fake news, e essa ideia da síndrome, do trauma, né, talvez seja uma das mais difundidas, porque é dizer que o aborto, de fato, ele traz riscos à vida das mulheres. Então, não existe nenhuma evidência em relação a isso, né? A evidência que existe é o contrário. A criminalização é que, na verdade, traz risco para a vida das mulheres, inclusive física, emocional, psicológica. Então, eu acho que, lembra, sem contar isso, né? Acho que, além dessa ideia, né, de síndrome, de colocar como doença, como trauma, a realização do aborto para as mulheres, né, a interrupção da gravidez como tendo como consequência algum trauma, a ideia também de fazer isso virar outros projetos, que é colocar cartazes na cidade, a partir também das câmaras municipais, informando sobre os riscos do aborto. Então, eu acho que é um grande desserviço, na verdade, que a extrema-direita tem feito, aliada a esses outros grupos fundamentalistas. Uhum. Como você citou, às vezes o mesmo projeto de lei ele é apresentado em instâncias, em locais diferentes. Então, numa Câmara Municipal de uma cidade X, de uma cidade Y, aí vai para uma Assembleia Legislativa. Existe uma articulação da extrema-direita, desses grupos neoconservadores, para avançar essas pautas de forma conjunta? A gente acredita que sim, né? A gente acredita que isso não é só no Brasil, acho que é uma rede internacional que potencializa isso de uma maneira muito presente, assim, na esfera legislativa, política, né? Aliada aí a um potencial de um discurso fundamentalista, religioso, e que vai, enfim, envolver muitos grupos, desde associações de juristas, de médicos, nessa perspectiva, né, de impedir, enfim, de dificultar e de criar barreiras para o acesso ao aborto, e acho que um maior exemplo é essa articulação, por exemplo, de territorializar essas ações, né, fazer uma disputa ideológica muito grande a partir da protocolação dos protocolos de projetos de lei nas câmaras, né, então, municipais e estaduais, então, isso é parte de um projeto, isso é parte de uma articulação, isso é parte de um lobby para difundir essa ideia, e como a gente diz, acho que a grande linha aqui da nossa conversa vai ser isso, é difundir desinformação e pânico moral, como que isso é um elemento importante para mobilizar a base da extrema-direita hoje. E, na sua opinião, por que o aborto virou um tema tão central para a extrema-direita? Eu acho que justamente por isso, porque ele consegue aliar, assim, ele tem uma potência política, parece, né? Ele junta um potencial de um discurso público, enfim, político, mas também aliado a um debate religioso que consegue ganhar muita força na sociedade. Então, e acho que a extrema-direita conseguiu capturar isso bem, entender isso bem, e entender como ele mobiliza as suas bases. Então, não é à toa, né? Acho que a revista As Meninas fizeram uma grande pesquisa falando sobre como houve tanto protocolo, né, de projetos relacionados ao aborto e, sei lá, 69, de 103, 69 eram contrários, impunham barreiras, né, o acesso ao aborto. Então, e acho que isso tem feito muito sentido, tem feito ganhar votos, tem feito mobilizar, né, a gente pode citar vários parlamentares aqui, de São Paulo, que, inclusive, organizam suas bases, enfim, e sempre estão com um fetinho na mão. Então, eu acho que tem um potencial de juntar isso, assim, um discurso político da esfera
política mesmo, pública, com um discurso religioso muito forte, um discurso religioso conservador dessa pauta. Então, acaba sendo muito potente, eles viram que tem um caminho, né, de mobilização, de uma base de eleitores. É um uso político eleitoral de um tema que, dependendo da forma como é tratado, mexe com afetos profundos, né? Então, por exemplo, se você fala, em vez de falar interromper uma gravidez, falar matar um bebê na barriga da mãe, isso chega para as pessoas de uma forma diferente, né? Exatamente. Então, assassinatos, são assassinas, né? Como que pode matar uma criança? Acho que assim, a gente teve vários exemplos muito tristes, né? De como eles manipulam isso. Então, sei lá, procedimentos médicos seguros, colocados como perversos. Então, Por vão. exemplo, se puder dar um exemplo. A sistolia fetal, né? Acho que teve, enfim, uma série de, de eventos, né, para demonstrar aqui na Câmara Municipal de São Paulo mesmo, acho que por meio de uma CPI, enfim, médicos que representam conselhos também com base bastante conservadoras, né, dizendo que traz sofrimento para o feto, enfim, trazendo distorções de procedimentos médicos, científicos, comprovadamente seguros, e que nada tem a ver com isso. Então, isso vai dificultando mesmo e vai colocando esse tema de maneira muito polarizada, né? Eu acho que é um lugar desse sentido, entre o bem e o mal, as assassinas, as pessoas de bem contra as assassinas de bebê, né? Os assassinos de bebê, enfim. Acho que esses são alguns exemplos mais dramáticos e que dificultam mesmo e que vão mobilizando as pessoas de uma maneira difícil para a gente desconstruir, mas não impossível. Uhum. Só para a gente abrir um parênteses aqui, para quem não sabe, a sistolia fetal é um procedimento que é feito quando a gravidez já está num estágio mais avançado, né? Geralmente com crianças que são vítimas de estupro, a gravidez só é descoberta mais para frente. E aí consiste em uma injeção, né, se não me engano, que para os batimentos cardíacos do feto. Né? Então é isso, a sistolia fetal é um procedimento seguro que é necessário, né, em casos de crianças estupradas, enfim, mas que foi todo criado um pânico moral, né, uma questão muito sensacionalista envolvendo esse tema, né? Exatamente, e acho que você traz um ponto importante que eu acabei não falando aqui, que é isso, em gravidez com gestações mais avançadas e que, sobretudo, atinge principalmente meninas, né, crianças violentadas. Então, quando eles fazem isso, eles estão criminalizando crianças, forçando crianças, meninas, a uma gravidez, né? Então, não à toa a gente usou essa insígnia, né? Gravidez forçada é tortura. Então, é disso que a gente está falando. Então, se por um lado a desinformação ela vem para simplesmente, né, para mobilizar uma base eleitoral, por outro lado, a gente também conseguiu mobilizar a sociedade que consegue entender, por exemplo, que criança não é mãe. Então, eu acho que a partir de dados reais, né? Por que meninas precisam desse procedimento, por que ele é necessário, porque, infelizmente, ainda elas são as principais vítimas de violência sexual em um nível, em um número bastante alto aqui no Brasil. E esse caso foi, infelizmente, um dos raros casos em que, né, a posição progressista conseguiu se impor, né, e a sociedade realmente percebeu que não, gente, aqui tá demais, né, justamente por essa questão da gravidez na infância, né, de crianças que são violentadas. Exatamente, acho que foi uma vitória importante, uma mobilização importante, mas que, infelizmente, ainda está em disputa, né? Não à toa a história
de sustar a resolução do CONANDA, que nada mais é uma resolução super importante, que, na verdade, só normatiza um fluxo relacionado ao aborto legal. Então, a gente nem está avançando tanto na discussão, só são os abortos previstos em lei, né? E ainda assim, a gente ainda precisa disputar e garantir que o atendimento, o acesso ao direito seja, de fato, efetivado no Brasil. Uhum. Mas é isso. É uma disputa importante que a gente ainda precisa continuar fazendo. Sim, e a extrema-direita tem investido muito nisso, né, de tentar reverter os casos em que o aborto já é permitido no Brasil. E aí eu vi, teve um projeto de lei que me chamou muito a atenção, que ele chegou a ser sancionado em Goiás. Não lembro se o STF derrubou ou não, se você souber, me corrija. É um projeto também que virou lei na Hungria e no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, que é a mulher, né, que foi violentada ou está numa gravidez que oferece risco para a vida dela, quando ela vai buscar um serviço de aborto legal, ela é obrigada a ouvir o coração do feto. Isso é de uma violência psicológica, assim, assustadora, né, Kelly? Queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Pois é, eu também não tenho essa informação de que esse projeto caiu. Acho que tem uma coisa muito importante, né, que é legalização do aborto, ou a gente retroceder com qualquer lei, que eu espero que isso não aconteça, mas na prática isso já tem acontecido, né? Quando esses grupos pressionam, quando o sistema de saúde não funciona, quando não há serviço suficiente para atender essas mulheres, de fato, a gente está falhando em oferecer um serviço de fato importante. Mas todas essas questões são de esfera federal, né? Os municípios, os estados, eles não têm como é que eu posso dizer? Não pode passar Mudar por cima, né, de isso, uma não pode lei. passar por cima de uma lei federal. Mas, como a gente disse no início, isso serve para mobilizar suas bases, para fazer disputa ideológica, e isso avança muito, porque traz muita insegurança, por exemplo, com os profissionais de saúde, que acabam confundindo muitas coisas, né? Não sabem necessariamente o que fazer, o que cumprir, ficam pressionados, na verdade, com medo também, considerando a perseguição dos próprios conselhos de medicina. Então, além do sofrimento das mulheres, que são das meninas e mulheres, em relação a uma perversidade dessa, acho que não tem outra palavra para dizer, né? Porque é uma perversidade e, mais uma vez, também é uma forma de torturar, de punir as mulheres nesse sentido. É também um meio de amedrontar. A gente imagina os profissionais de saúde, que muitas vezes não têm treinamento, pouco sabem sobre todo o processo, né, de acompanhar ou dos cuidados em relação ao abortamento. Então, há muitas camadas em projetos como esse, como eles de fato interferem. Quando a gente fala, né, de fato, os projetos que eles são inconstitucionais, não podem passar por cima de lei federal, mas, na verdade, quando eles avançam na esfera municipal, né, quando eles já são protocolados, eles já estão mobilizando e mexendo e transformando muitas coisas, ou seja, dificultando, impondo mais barreiras, né, que já são muitas, inclusive, para as meninas e mulheres acessarem o direito garantido por lei. Sim, e aí o lado progressista, em vez de avançar na discussão, fica sempre tendo que, né, impedir esses retrocessos. Tem essa função também, me parece. Exatamente, a gente acaba tendo que apagar, né, o fogo o tempo todo, e acaba sendo muito cansativo, mas a gente precisa também, na medida do possível, e eu acho que o movimento como um todo tem feito esse esforço de tentar se organizar para não ser mobilizada apenas em torno disso, né? Então, mas é muito difícil. Hoje a conjuntura está bem avessa às nossas pautas, então
enfim, é um caminho longo aí que a gente precisa fazer e se organizar para fazer. Acho que esse período eleitoral é um período que a gente vai ver, mais uma vez, essa pauta sendo mobilizada, mas de uma maneira bastante complicada, como foram nas últimas eleições, mas acho que essa também com mais força, né? A extrema-direita vai fazer uso da desinformação em torno dessa pauta para causar pânico moral e mobilizar os eleitores mais conservadores. Eu ia te perguntar justamente isso, que já faz várias eleições, né, que essa pauta do aborto acaba ganhando uma centralidade, né, e mesmo os candidatos de esquerda têm que dizer reiteradas vezes que não são a favor da legalização do aborto, enfim. Você acha que nessa eleição de agora vai ser um pouquinho pior? O que a gente pode esperar desse tema na campanha eleitoral? Eu acho que vai ser de igual para pior. Não consigo ver isso tanto no debate do executivo, enfim, isso é coisa que a gente tem conversado, mas eu acho que vai vir com mais força aí nas eleições para o legislativo, né? Os deputados vão fazer muito uso, na verdade já tem feito, né? A campanha já começou, já tem tempo para alguns candidatos, então sim, a gente imagina que vai vir com muito mais força esse discurso, né? Que vai apelar para o discurso religioso, então as igrejas se mobilizando, né? As igrejas mais conservadoras, as denominações mais conservadoras e que vão colocar isso como ponto principal. Então, acho que vai vir com força, como tem vindo nas últimas eleições, mas, sobretudo, nessa disputa dos parlamentares aí, para deputado estadual, para deputado federal, enfim. Kelly, você faz parte de um grupo, né, o Católicas pelo Direito de Decidir, que é de mulheres religiosas, mas que entendem que o aborto é uma questão que passa por saúde pública, por direitos, como você mesma disse. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né? Como que vocês são encaradas dentro do meio católico e como que você vê, né, a utilização de argumentos religiosos para impedir o avanço dos direitos reprodutivos das mulheres? Católicas é uma organização que está há mais de 30 anos do Brasil, né, no Brasil, né, e justamente faz isso, é uma organização feminista que trabalha com argumentos também religiosos, né, ela questiona leis eclesiais, a própria doutrina católica, a partir da própria história, né, confrontando isso, assim, o direito da autonomia moral das mulheres de reproduzir, de gestar, a partir da própria igreja, porque católicas pelo direito de decidir, né? A livre consciência é um princípio cristão. Então, a autonomia moral das mulheres de decidir também faz parte de uma teologia, né? Também faz parte da história da igreja. Então, nem sempre o aborto foi proibido dentro da igreja católica. Mas mais do que isso, né? Do que buscar historicizar esses argumentos, também é acolher e demonstrar para as mulheres e para as mulheres religiosas que também, né, enfim, precisam acessar esse direito ou já realizar um aborto, como você já citou em algumas pesquisas aqui, né, mulheres religiosas, tanto católicas quanto evangélicas, também abortam, também fazem uso de contraceptivos, acolher e demonstrar que sim, a nossa consciência é o nosso princípio, é o nosso elemento central. Só a gente, a partir da nossa consciência, é que pode dizer o que a gente pode fazer. Então, isso também é resguardado dentro da teologia, dentro da tradição cristã. Como que você vê esse uso de uma falsa moral religiosa para impedir o direito das mulheres?
Acho que você já disse, né? É uma falsa moral religiosa, mas que tem muita consequência. Primeiro que traz sofrimento para as mulheres, fortalecem um discurso que criminaliza e culpabilizam mulheres e que vai atingindo, por exemplo, numa sociedade como a nossa, né, completamente desigual socialmente, racialmente, principalmente meninas. Então, essa falsa moral, essa condenação, ela impede que meninas, que mulheres é, possam ter segurança e o direito de acessar um procedimento que faz parte da vida reprodutiva e que diz respeito a uma decisão que é individual, né? Que só quem está vivendo aquela situação pode de fato dizer. Então, essa falsa moral religiosa, eu acho que ela impede que mulheres tenham uma vida autônoma, livre e que vai impondo mais sofrimento a essas pessoas. Então, quando a gente também, enquanto católicas pelo direito de decidir, é, apresenta que, na verdade, a nossa autonomia moral, ela é resguardada dentro de uma tradição cristã, eu acho que a gente traz alívio também para essas mulheres e para que elas entendam que não estão fazendo nada que as afaste de Deus, muito pelo contrário. Uhum. A gente vê muitos comentários, né, do tipo, quis fazer sexo, agora lide com as consequências, né? Parece que existe uma visão de que a gravidez e a própria maternidade são uma espécie de castigo para a mulher que transa. Você vê dessa forma também? Essa visão, né, religiosa de que o sexo para mulheres é apenas reprodução. Então vai contrariar, né? Então o aborto ele vai contrariar a lógica e evidencia uma transgressão também. Então eu acho que essa é a visão um pouco da religião mais conservadora, né? Mesmo quando a mulher sofre uma violência, ela é culpabilizada, porque no fundo é isso, né? O sexo para as mulheres ele é visto apenas como reprodução. Então, o aborto, na verdade, ele vai, me parece, né, que numa visão religiosa é como se ele fosse uma transgressão disso. Então, ele é condenado em qualquer situação. Mas para além da religião, acho que tem uma visão misógina também, né? De que a mulher não Com pode simplesmente certeza. querer fazer sexo. Exatamente. Então, essa é uma leitura conservadora, misógina, e coloca as mulheres como uma figura desvirtuada, né? Uma figura ali de Eva, né? Como as detentoras do pecado original. Então, é isso. Acho que é aquilo que a gente vem dizendo, né? Uma moral religiosa, fundamentalista, conservadora, ela é completamente misógina. Ela é um elemento já da misoginia também. Uhum. A gente teve alguns anos atrás, os Estados Unidos reverteu uma decisão da Suprema Corte que permitia, né, o aborto, que tornou o aborto legal no país. Aí com a reversão dessa lei, aí cabe a cada estado decidir, e aí os estados mais conservadores, né, estão proibindo, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é, essas leis que anti-aborto que passam lá fora, especialmente nos Estados Unidos, elas acabam influenciando o cenário interno aqui no Brasil? Acho que a gente entende que sim, né? A gente não está isolado aqui, como a gente disse no início, a extrema-direita tem um projeto internacional, então vai mobilizando as suas bases internacional, né? Essa rede internacional. Então, ao mesmo tempo, essas leis, né? Esses retrocessos, que na verdade a gente está entendendo como um retrocesso, também mobiliza os grupos antidireitos aqui, né? Como se fosse um retrato. Se eles podem, como que eles atuaram em relação a isso, e acho que a gente está mais perto disso do que o contrário, infelizmente, né? E demonstra para a gente também
que isso é parte, né, as leis, os avanços que a gente tem até agora, tudo que diz respeito às políticas públicas ou aos direitos, ela parte de uma mobilização social, política e social, né, mas de natureza humana. Então, no decorrer da história, isso também vai estar sempre em disputa. Então, as mudanças, ela também vai ocorrer de acordo com as mudanças sociais e políticas que a gente tem na sociedade. Por isso que nada está ganho, né? Nada está absoluto, porque justamente faz parte da natureza humana ou das mobilizações sociais essas mudanças. Então, sim, essas leis, eu acho que elas têm forte influência nos grupos antigêneros que estão espalhados em vários lugares. Então, se a gente tem um avanço da extrema-direita no Brasil, que tem vindo com muita força cada vez mais nas eleições, essas leis internacionais que vão restringir o direito ao aborto, elas também é preocupante porque elas também vão sim influenciar no Brasil. Uhum. Teve uma reportagem, né, da revista Asmina que abordou o lobby anti-aborto. E aí apareceu uma coisa que eu nem sabia que existia, que tem organizações que supostamente atuariam dando assistência a mulheres grávidas ou em vulnerabilidade social ou que estão com uma gravidez indesejada e que teriam acesso ao aborto legal, mas na prática essas organizações dificultam o acesso das mulheres ao aborto legal e até usam mentiras, né, como essa questão da que ficaria traumatizada, enfim. Não deveria ser considerado ilegal isso? A gente também acha que deveria ser considerado ilegal, da mesma forma que eu acho que eles atacam, né? Quando grupos feministas, que sequer recebem verba pública, recebem financiamento, há um forte embarreiramento, né? Uma forte e injusta apontamento por parte desses grupos. Mas eu acho que é um pouco daquilo que a gente disse, né? Isso é parte de um lobby, de uma organização, de um projeto para avançar as restrições em torno do aborto. Então, quando a gente fala que existe uma movimentação internacional, como essas alianças acontecem entre extrema-direita e grupos religiosos, né? Vão se formatar aí de acordo com as realidades nos países, isso também é financiado, né? Existe um aparato muito grande por parte de organizações, imagino que internacionais, mas também nacionais, que investem nessas organizações, mas também em outras, né? Nas associações de médicos, de juristas, como a gente disse anteriormente. Me causa assim, quase uma perplexidade pensar que tem médicos que estão usando argumentos anticientíficos, né, para uma pauta religiosa, moral. Fala um pouquinho mais sobre essa questão dos médicos, como que isso está acontecendo? É, eu não consigo falar muita coisa, né? Mas existe de fato associações, então investimento por parte, enfim, da própria Igreja Católica, ou então associações de médicos, né, católicos ou juristas católicos, no intuito de restringir, de dificultar o acesso ao aborto. Então, quando a gente fala, por exemplo, bom, acho que o CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, é um espaço bastante preocupante, assim como outros conselhos regionais também de medicina tem sido um lugar profícuo, assim, desses médicos colocarem, enfim, mais conservadores, colocarem a sua moral religiosa dentro desses espaços.
mas saberia dizer pouco, assim, como é que isso tem se concentrado. O fato é que existe e que essas associações têm crescido. Uhum. E Kelly, para a gente encerrar nosso papo, como que, né, o lado progressista pode tentar fazer frente, né, resistir e propor um debate com mais calma e seriedade sobre o tema? É, acho que essa é uma grande questão para a gente, né? Sobretudo em ano eleitoral, essa sempre acaba sendo uma moeda de troca e os movimentos feministas têm denunciado isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer é continuar atuando como a gente atua, né? A descriminalização, a gente fala muito sobre isso, descriminalização social do aborto, discutir com a sociedade, com os grupos, com a sociedade civil como um todo, né? É, os argumentos em torno do aborto e não cair numa armadilha, como uma companheira disse esse fim de semana, né? O aborto não é um tema espinhoso, ele não é um tema difícil, ele não deveria ser um tema polarizado. Eu acho que a gente não cair nessa armadilha e continuar discutindo com as mulheres e com a sociedade no geral, que aborto é um procedimento seguro e ele faz parte da vida reprodutiva da população. Então, a gente investir cada vez mais em informar a sociedade do porquê que é importante que o aborto seja descriminalizado e legalizado no Brasil. Mas é difícil, né, encontrar toda essa maquinaria de fake news, de pânico moral da extrema-direita que tem muita grana por trás, a gente sabe, né? Muita grana, muito poder e muita gente investindo nisso, sobretudo de maneira para utilizar, né? Sabe que isso tem um apelo, pânico moral, eles entenderam que desinformar, deixar a sociedade em pânico, sobretudo quando eles dominam, por exemplo, as redes sociais, eles têm uma grande arma, entre aspas, na mão, e a gente está em desvantagem em relação a isso, mas eu acho que a gente não pode abandonar as nossas bandeiras e a gente acreditar numa aposta real, né? Continuar informando a sociedade e se organizar em frentes cada vez mais coesas em torno desse tema. Isso aí, Kelly, super obrigada pelo nosso papo. Obrigada a vocês, gente. Muito Até uma obrigada pela próxima. confiança também. Até uma próxima. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia e aproveito para te lembrar, tem programa novo de segunda a sexta-feira. Ele vai ao ar às 16 horas no YouTube do Brasil de Fato e também na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, e na TVT você consegue assistir o BDF Entrevista às 19 horas. Até uma próxima. Tchau.